A gente tá aqui hoje para falar de um assunto que é muito sério. Que tá reprovando muitos alunos. Pronomes. Que são os pronomes pessoais. Possessivos. E demonstrativos. Primeiro, conceitinho básico de pronome. O que é pronome? Pronome. Pronome. Em função do nome. Em função do substantivo. Então, pronome é a palavra que está em função do substantivo, podendo retomar, substituir-se ou referir-se a ele simplesmente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 3 pronomes. O pronome pessoal, demonstrativo e possessivo. E a Laura vai explicar para vocês o que é pronome pessoal. O pronome pessoal do caso reto tem a função de sujeito, podendo ou não substituir o substantivo. Pensa assim: João foi para a padaria e comprou 25 pães. Quem que é o sujeito? João. Agora na frase seguinte, ele voltou com apenas 10. Quem que é o sujeito? Ele. Ele está substituindo o João. Então ele é o pronome pessoal do caso reto. Ele determina as pessoas como pessoas verbais. Os pronomes pessoais do caso reto podem ser eu, tu, ele, no caso no singular, e no plural, nós, vós, eles. Todos eles são no caso reto porque podem substituir um sujeito em alguma oração, determinando assim as pessoas verbais. Pensando agora nos pronomes de caso oblíquo, são os pronomezinhos que terão função de objeto no verbo. Primeira pessoa do singular, me, mim, comigo. Segunda pessoa, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, se, si, consigo, o, a, lhe. Primeira pessoa do plural, nos, conosco. Segunda pessoa do plural, vos, convosco. Terceira pessoa do plural, você vai repetir a terceira pessoa do singular, só que você vai pôr o plural no os, no as e no lhes. Então ficaria se, si, consigo, os, as, lhes. Esses são os pronomes do caso oblíquo. E como eles vão ser utilizados na oração? Vamos pensar assim. Marcelo foi à papelaria e comprou 5 canetas. E todas elas estavam falhadas. E aí eu posso substituir a palavra caneta por um outro elemento. Então, Marcelo foi à papelaria e comprou-as. Ou seja, ele substituiu as canetas por as. Tá, mas não precisa de um contexto? Concordo contigo, mas quando você coloca essas duas palavras uma embaixo da outra, você percebe que o as substitui as canetas. E esse as é o pronome oblíquo. Agora, cuidado, uma atividadezinha para vocês. Está tudo bem entre A, eu e ele, B, mim e ele, C, nós tudo. Pensa qual alternativa você acha que é. Tempo. Tempo! Resposta certa, mim e ele. Aí é que tá. Porque não pode ser utilizado os dois pronomes reto. Tem que ser um oblíquo e o outro reto. Entre mim e ele ou ele e mim também daria certo. A ordem dos fatores não altera o resultado. Agora a gente vai para a parte dos pronomes demonstrativos. Pronome demonstrativo. O que são os pronomes demonstrativos? Os pronomes demonstrativos têm como objetivo demonstrar. E são eles: este, esta, isto. Esse, essa, isso. E aquele, aquela e aquilo. Sendo que todos podem ter plural, sim. Ficando esses, estas, istos. Isso não tem, não é todos, não. E alguns deles têm plural, sim, como estes, estas, aquilos, não. E alguns têm plural, sim, como esses, essas, estes, estas, e aquelas e aqueles. Mas por que o isto, isso e aquilo não tem plural? Porque não tem. Não tem como falar istos, isso e aquilos. Eu vi aquilos lá. Não dá, né, meu? Não, isso não existe. O plural desses não existe. Então isto, isso e aquilo não tem plural. Os outros têm. Então vamos lá. 3 maneiras de poder usá-los. Com relação de tempo. Por exemplo, se eu quero falar um tempo presente, eu uso este. Com T. Um exemplo, este vídeo você está assistindo. Este é presente. Sempre que for presente se usa este e não esse. Agora, esse e essa eu vou usar para passado. Eu vou explicar. No passado ou futuro próximo é esse. Por exemplo, essa semana que passou eu não fiz o tema de português. Essa semana, ou seja, passado próximo. E o aquele? O aquele seria o passado futuro distante. Por exemplo, naquela época eu fazia o tema de português. Usei aquela para o passado distante, poderia ser futuro também. Mas aí ficaria um dia aquilo vai acontecer, por exemplo. Ou seja, no futuro. O que eu acabei de explicar foi na relação temporal. Agora eu vou explicar na relação de posicionamento espacial. Por exemplo, eu vou pegar um objeto aqui.
esse tênis. Então, quando eu tenho um objeto e estou usando a relação com esse objeto, eu tenho maneiras também de utilizar o este, o esse e aquele. Por exemplo, se ele estiver na minha mão, na posse de quem fala, é este. Este tênis é da Laura. Digamos que este tênis estaria na sua mão. Eu iria falar que esse tênis é da Laura e não este tênis. Ou seja, este quando está em minha mão, esse quando está na mão de outra pessoa. Mas quando esse tênis não estiver em minha posse e nem na posse de outra pessoa, vai ser aquele tênis. Ou seja, o tênis está ali largado, eu pergunto, aquele tênis é seu? Esse uso que eu acabei de explicar foi na posição do objeto. Agora falando dos pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são aqueles que dão a ideia de posse. E eles são meu, minha, meus, minhas na primeira pessoa. Teu, tua, teus, tuas na segunda pessoa. Seus, suas na terceira pessoa. Tem o nosso, nossa, nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossas. E seu e suas. Ok? Mas o que realmente importa é o uso dos pronomes possessivos. As pessoas geralmente têm dificuldade em usar os pronomes possessivos que são teu, tua, seu, sua. Como é que eu sei quando que eu tenho que usar o teu e o tua? Pensem comigo. Teu e tua está na segunda pessoa. Então, toda vez que você vai se referir à segunda pessoa, você usa teu e tua. E para você usar o seu e o sua, você usa quando você está falando na terceira pessoa. No caso, quando eu estou conversando com alguém e eu tô falando, tipo, com ele, eu uso o seu e o sua. Um exemplo do uso do teu e do tua é: tu fostes ver teu amigo. Agora, você foi ver seu amigo? Nessas duas frases tem que tomar cuidado apenas com uma coisa: o seu. Por exemplo, Júlia encontrou Jorge com seu carro quebrado. De quem era o carro? Entendeu? Do Júlio? Do Júlio, mas aqui não tá dizendo que o carro era do Júlio. Aqui diz que é o seu carro. Podia ser do Jorge. Júlio encontrou o Jorge com o seu carro quebrado. De quem era o carro quebrado? Do Júlio. Mas se você não prestar direita atenção na frase, você pode achar que o carro era do Jorge. Sacas? Então essa foi a aula de hoje, deu trabalho pra fazer. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Que Ó, vocês se não tenham ficado confusos. Se não entenderam, a Sônia Janaína tá aí, ó, pra explicar. Ela é uma ótima professora, uma Ótima professora professora. excelente. Amamos ela. É isso. Valeu! A Luísa toda roxa. Tirou. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pronomes. Gravou. Vou pegar um objeto aqui. Um objeto aqui. Júlio encontrou Jorge com seu carro quebrado. O Júlio encontrou o Jorge com o carro dele quebrado. Eu não tô falando pra ti que ele encontrou com o seu carro quebrado. É com o seu carro, do seu se refere ao Júlio. Qual era do Jorge? Ele pode substituir, retomar ou referir-se. Simplesmente o que é? Aí, só É o substantivo? Como é que é, meu? Eu tô perdido. Feito substantivo. Eu tô esquecendo esse negócio aqui.